Queridos, graça, paz esteja com vocês, para você que me assiste em mais esse estudo. É uma sequência do estudo do Evangelho segundo João e nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 8. Quero agradecer aos meninos Gessé e Brandon, que nos ajudou com o estudo dos últimos dois capítulos. E hoje a gente vai então para o 8º capítulo. Eu gostaria de ver apenas versículos 1 ao 11, que é onde nós temos um velho e conhecido texto que é sobre a mulher apanhada em adultério. Antes eu gostaria de rogar para que o Senhor pudesse visitar a gente com a presença dele, tá? Oremos. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro principalmente para que a sua palavra encontre lugar no nosso coração. Que nenhuma dessas pessoas que estão assistindo, ouvindo, que elas não resistam ao teu Espírito, que elas não resistam à tua palavra. Que o confronto, que o conforto, que o consolo do Senhor alcance cada uma dessas pessoas. Que todos que vão ouvir possam ser visitados pela presença e pelo poder do Senhor através da leitura e da exposição deste texto. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus e ainda gostaríamos de agradecer pelo privilégio de muitas coisas são tiradas de nós, muitas coisas nos são pedidas para a gente abrir mão, mas se tem uma coisa que nós, nação brasileira, temos o privilégio é de ter a tua palavra na nossa linguagem, na nossa casa, com várias versões, e nós te honramos por isso, pelo privilégio da tua palavra que é aberta e exposta a nós em mais esse dia. Nós honramos ao Senhor Deus em nome de Jesus e contamos com seu direcionamento para esse tempo. Amém. Eu vou usar uma Bíblia física. Use uma Bíblia física, por favor, para você acompanhar esses estudos. Risque, anote, tire dúvida, coloque aí no comentário coisas do tipo. Então eu vou ler capítulo 8 de João, versículos 1 ao 11. Eu estou vendo numa versão, nova tradução na linguagem de hoje, diferente dos outros dias, mas é a que eu tenho aqui em mãos agora, tá? E a gente vai caminhar então. Versículo 1 do capítulo. Na verdade, eu só queria dizer para você que Jesus vem de uma jornada exaustiva aqui. Gessé nos lembrou, o capítulo 7 nos lembra, de que Jesus vem de muitas pessoas questionando a respeito da identidade dele. Inclusive, os próprios irmãos de Jesus não criam de que ele era o Messias, de que ele era o Deus. A expectativa de um Messias desbravador, mais uma vez, chateia todos os grupos, e tem muitos, você viu o vídeo do Gessé, você vai ver isso, tem muitos grupos no capítulo 7 que não entenderam quem é Jesus. Que Messias desbravador é esse que não tem nem mesmo onde reclinar a cabeça, mas ao mesmo tempo afirma que é Deus e que tem poder para perdoar pecados e que tem poder para lançar as pessoas no inferno, que é juiz e que ele e o Pai é a mesma coisa. Então tem essa questão de identidade aí no capítulo anterior. E Jesus vem desse contexto, ele vem dos líderes judeus não crer, dos próprios irmãos não crer, e enfim, mas ele se declara como fonte de água viva, como aquele que vem trazer salvação. Então esse é o contexto. Jesus vem de um borbulho de informações e de ideias a respeito dele, e agora então ele se depara com uma situação bastante delicada. O povo ainda questionando a identidade dele, vai fazer algumas perguntas para ele. E aqui então ele ficou meio receoso de ir para a festa das cabanas, mas mesmo assim ele se decide a ir, e depois que ele volta da festa, ele se encontra numa situação delicada que a gente vai estudar ela. Versículo 1.
Depois todos foram para casa, né? Tinha acabado a festa. Lembrando que essa festa durava uma semana, não era uma festa de uma noite, enfim. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Assim, apesar da crise de identidade que Jesus passara, ainda tinha uma multidão curiosa que cria e que estava a fim de saber quem ele era, né? Se eu estivesse lá, eu seria um desses. Essa informação é interessante, queridos. As próximas palavras que eu vou ler. Jesus estava sentado ensinando a todos. Os líderes, os rabinos judeus, os mestres da lei, eles não ensinavam em pé. Eles sentavam, reuniam as pessoas em volta, e isso era uma característica de um mestre. E Jesus chama a atenção do povo para isso. Ele senta, observa na sua versão, capítulo 2. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Então o povo sentou em volta dele e ele se colocou como mestre. Gente, isso para os judeus é uma questão terrível. Continuemos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Gente, essa é uma questão muito importante. A forma que a lei dizia que uma mulher e um homem, observe-se, a mulher adultéria não estava adulterando sozinha, obviamente. Então, deveriam estar aqui o homem e a mulher, mas só a mulher aparece aqui. Mas a lei dizia que o homem e a mulher apanhados em adultério deveriam ser apedrejados. O homem, porque violou a questão do matrimônio, a questão da mulher ter um trato de casamento com outro homem, e a mulher por não ter gritado. Eu estou falando de Deuteronômio e de Levítico, é onde a lei do adultério repete, tá certo? Deuteronômio e Levítico. Então, assim, os fariseus e os mestres levaram essa mulher e obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Imagina você numa situação dessa, sabe? Ser pega em pecado e levada para o meio da multidão, expor o pecado em público. Poxa, que situação. Mas vamos continuar então. Eles disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério, e de acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras, e os homens também, devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Eles colocaram Jesus numa situação muito delicada, como fez em outras ocasiões, em muitas outras ocasiões. Se Jesus não permitisse o apedrejamento dessa mulher, ele estaria descumprindo a lei de Moisés, que de fato a lei de Moisés diz que essa mulher deveria ser apedrejada. É isso. E Jesus não era um rebelde descumpridor de lei. Então, nesse momento, os judeus, os mestres da lei aí reunidos, os fariseus, eles iam pegar Jesus e vai mandar apedrejar, e a fama de Deus, a fama de Salvador ia cair para o chão. Mas, se ele não mandasse apedrejar também, se ele permitisse que a mulher fosse sem ser apedrejada, teria outro problema. E sabe qual que é? A Judéia era colônia de Roma, e colônia não podia julgar, os judeus não podiam julgar uma questão, não podia fazer nenhuma condenação de nenhuma pessoa, a não ser que Roma aprovasse. Então era colônia, eles não podiam tomar decisão a não ser que Roma aprovasse. Se Jesus decidisse com que a mulher fosse apedrejada, ele estaria em maus lençóis, porque ele teria problema com Roma. Quem diz que uma jurisdição de Roma poderia apedrejar uma mulher? Essa mulher deveria ser levada a juízo em Roma, diante do Sinédrio, e não aqui. Então, assim, poxa, isso coloca Jesus aparentemente numa situação difícil de sair. E o próprio versículo 6
nos disse, né? Eles queriam conseguir uma prova contra Jesus para acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Tem algumas conjurações sobre o que Jesus escreveu. Alguns dizem que ele repetia aqui mesmo o contexto de Daniel, quando escreve na parede os pecados do rei. Então Jesus também estava escrevendo quanto pecado todo mundo tinha e mesmo assim estava acusando aquela mulher. E outra linha também fala que Jesus poderia estar transcrevendo os 10 mandamentos. Foi o dedo de Deus lá em Êxodo que escreveu os mandamentos. E aqui poderia ser também, de novo, o dedo de Deus escrevendo os mandamentos. E essa apreciação do texto eu gostei porque disse os comentaristas, os estudiosos, que assim, que o que Jesus queria dizer ao escrever no chão, ao escrever as leis, se assim fosse, assim, ele poderia aplicar a lei como um mero rabi, um mero mestre ali, ele poderia aplicar a lei, mas como Deus, como o dedo que escreve a lei, ele era o dono da lei, ele que criou, ele poderia olhar para aquela mulher e absorvê-la, caso fosse necessário, porque ele que escreveu a lei, ele tinha caráter, não para aplicar a lei somente, mas para escrever. Mas enfim, são só conjecturas que não faz muita diferença não, mas fato é que Jesus ele se agacha e começa a escrever e faz isso por 2 vezes. Como eles continuaram, versículo 7, como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Depois ele abaixou outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Queridos, imagina a palpitação do coração dessa mulher. Só ela e Jesus, e aquele que tem poder de perdoar pecados e tinha feito um tanto de outras coisas, milagres e sinais que certamente ela tinha observado, e só estava ela e ele. Se fosse você sairia correndo porque você está em frente a frente com Deus, ou pularia de alegria e de, sei lá, exultação porque você está diante daquele que pode perdoar pecados? Eu fico pensando, se fosse eu, poxa, sinceramente não consigo saber qual que seria a minha reação. Mas fato pensa aí, a mulher pega em adultério, no flagra, diante de Deus, enfim, choro, exultação, prostar-se, qual que seria a sua atitude? É só um desafio para você que está assistindo. Não ficou ninguém, onde estão eles? Não ficou ninguém para lhe condenar? Jesus pergunta, né? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus diz: pois eu também não condeno você, vá e não peques mais. Eu queria caminhar para o final, não muito para o final assim, né? Pastor não dá conta de fazer esses vídeos rápidos assim não, mas se você tem paciência para ficar até o final, eu acho que você vai ser abençoado. Mas eu queria que a gente pensasse principalmente nesse diálogo, nesse final aí de Jesus com essa mulher. Ele faz algumas indagações para ela. Não ficou ninguém para condenar você? Ele pergunta, né? Pois também eu não condeno você. Eu queria destacar uma coisa aqui, o fato de estar perdoado. Jesus, ele como quem
escreve a lei como quem é aquele que ele é dono, ele pode refazer, transcrever, cumprir a lei, enfim. Jesus olha para ela e ali ele poderia sim aplicar a lei, sim, porque ele é Deus e porque não havia pecado nenhum. Então ele resolve aplicar a graça, mais uma vez, ele resolve aplicar a graça sobre a mulher. Ele a ama a ponto de dizer para ela, olha, tem uma dívida, tem um pecado, você de fato pecou, você transgrediu a lei, mas eu como Deus e como cumpridor da lei, como cumpridor total da lei, eu vou perdoar você. Então ele perdoa, ele libera perdão, mesmo quando a lei podia alcançá-la e fazer com que ela morresse. Então ele dá a vida física e dá a vida espiritual para essa mulher nesse momento. Mas outra coisa que chama bastante atenção aqui é que uma outra versão, não essa que eu li para vocês, essa tem, mas não é tão discreta. Depois de falar que ele não a condena, ele diz: vai, eu te perdoo. Aí eu fico pensando assim, a mulher está lá toda trêmula por causa do encontro com Deus e do perdão do seu pecado. E Jesus manda ela ir, vai. Poxa, eu não ia querer ir. Falei, ir para onde? Se o Senhor perdoou os meus pecados, se o Senhor mandou esse povo que me acusou todo embora, como que eu posso ir? Gente, eu ia ficar agarrado ali, Jesus, ó, vamos ficar aqui, fica comigo aqui, vamos lá para casa comigo, vamos ficar o resto do dia junto. Isso era uma manhã, ao que parece. Então, assim, Jesus mandou a mulher ir, e vá e não peques mais. Essa é uma coisa interessante. Jesus não estava... ele perdoou, mas ele não foi complacente com o pecado. Não peques mais. Não creio que ele não esperava que a mulher nunca mais pecava. Eu só acho que ele perdoa e nos chama a atenção para... Observa o perdão. Observa o amor que foi te dado e não peques mais. Mas se pecar, nós sabemos o que Jesus faz também, né? E ele a perdoou dessa maneira. E eu queria, para a gente finalizar uma aplicação, que a gente lesse Romanos 8, capítulo 1. Deixa eu encontrar aqui na minha Bíblia. Romanos 8, 1. Que nós vamos entender que Jesus, queridos, observa bem isso, Jesus não veio para apontar o dedo na cara daquela mulher, na minha, na sua, e pegar os nossos pecados e nos condenar. Olha, a condenação por causa do pecado é o inferno, é a morte, esse é o veredito. Jesus vem exatamente pelo contrário, ele fala assim, olha, todo pecado, toda culpa, toda malícia do ser humano, ela acaba, ela para agora. Nessa perspectiva, Jesus traz esperança. Esperança porque o que se tinha de veredito para todo ser humano, para essa mulher, para mim, para você, é que nós morrêssemos e fôssemos para o inferno. E Jesus vem fazendo exatamente o contrário. Ele vem falando, agora há possibilidade para você, meu querido. Agora há possibilidade para você. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Queridos, olha isso. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Então por isso ele falou com a mulher, vai, não tem mais condenação para você. Os seus pecados estão perdoados. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer. Porque, queridos, se a gente for usar a metragem da lei, se fosse usada a metragem da lei com aquela mulher, ela não passava, não teria chance, nem para ela, nem para mim, nem para você. Imagina se a gente fosse usar a lei conosco. Quantos pecados nós já cometemos nessa semana? Ou vamos cometer? Nós seríamos pegos pela lei o tempo todo e não haveria chance para nós.
Então, o que Jesus faz é nos livrar da lei. Como que ele fez isso? Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Queridos, e aqui vai uma primeira aplicação. Se você for usar... cuidado com a lei, porque muitas vezes quando alguém peca contra nós, nós ainda usamos o método da lei. E se Deus for usar o método da lei como nós usamos com aqueles que nos ofendem em algum momento, não é justo, porque nós não passamos nos requisitos da lei, e aquele que nos ofendeu também não. Então, a gente não aplica lei com aquele que nos ofende. Quando nós não perdoamos, nós estamos usando o critério da lei, falando que não, ele tem que pagar a dívida dele, a ofensa emocional, enfim, de qualquer cunho que for. Ele tem que pagar, é lei. Mas imagina se a lei for usada com você. Você passa nos requisitos se a lei for usada contra você? Não tem como. A gente tem que usar da graça, a gente tem que usar do perdão, a exemplo de Jesus com essa mulher. Ele usa a graça e o amor. A lei faz com que nós todos caiamos. Não tem como ficar de pé quando a lei vem. A lei só para quando tem um inocente. E o inocente é só Jesus. Então nós todos estaríamos bastante encrencados se ao invés da graça a lei fosse aplicada sobre as nossas vidas. E quando Jesus disse vai, ele diz pra gente também, ele diz isso pra você também, vai. Acho que o vai é a oportunidade de um novo dia, às vezes nem de dia, mas de cometer um pecado e minutos ou hora depois você está respirando, você tem vida. Então Jesus disse vai, você pecou, você está perdoado e vai, não peques mais. Você tem a oportunidade de ir mesmo, sabe? De ser livre, de ter liberdade. Não para pecar de forma desordenada, mas para que você observe o amor de Deus e entenda, não vale a pena continuar pecando. Mas o vai de Deus, o está perdoado, vai, é o novo dia que você acorda e com a chance de falar, hoje, por causa do amor de Deus, eu não vou viver flertando com o pecado, não. Fui perdoado ontem, fui perdoado essa manhã, fui perdoado essa tarde, essa noite. E agora eu vou e não vou ficar flertando com o pecado. Nós somos assim, queridos. A gente gosta de estar a 1 centímetro do pecado. Não coma daquela fruta, não coma daquele fruto. Mas nós gostamos de passar embaixo do pé da árvore, do pé de fruta. Nós gostamos de sentir o cheiro. Nós gostamos de estar muito perto. Isso é triste. Nós não admitimos e nós, não, isso eu não vou fazer não. A gente passa perto. A gente aproxima para ver, a gente flerta com o pecado. A gente fica em cima do muro, às vezes, andando só com a pontinha dos pés. Não sabendo nós que o risco de cair, ele é maior do que o que ficar de pé. Então, flertar com o pecado, e a gente vai obedecendo a ordem de Jesus, mas muitas vezes a gente não vai para ser livre, não vai para pensar o preço do perdão, mas vai flertar, brincar, não dar atenção devida ao pecado que nos rodeia. E o que eu tenho para nós, já agora sim caminhando para o final, é que a gente, acho que são 3 grupos no que diz respeito ao perdão, ao pecado. E aqui eu quero que a gente canalize isso agora, esse finalzinho aqui.
do perdão e do pecado. É um tema maçante, mas me assista até o final, que eu acho que você vai ser abençoado. Então eu acho que esses dias que a gente está em casa, com família, eu tenho testemunhado uns pequenos milagres que enchem meu coração, enchem a minha vida de, poxa, tem coisas boas para tirar desse tempo de isolamento social, sabe? Umas famílias que se reúnem, umas famílias que conseguem ficar juntas, fazer refeição juntos. Bom, eu não estou morando com ninguém no momento, então isso para mim às vezes é bonito de se ver. Então eu acho lindo quando a família consegue se reunir para fazer qualquer coisa. Até porque eu estou vendo muitas famílias desunidas, etc. e tal. Então quando alguém junta, para mim é um privilégio. Mas enfim, não é sobre isso não. Mas eu quero te desafiar a experimentar alguns milagres nesses dias de isolamento social, sabe? E sobre o perdão também. Eu acho que para quem já foi flagrado, para quem já teve o pecado exposto, sabe? Diante da sociedade, enfim, para quem já teve o pecado exposto, o recado de Jesus é: você está perdoado, não há mais condenação para você, vai. Mas vai com juízo, vai com cautela, vá lembrando de que o perdão custou para Jesus. O perdão custou caro para Jesus. Vai ser livre, vai se alegrar, vai ser grato pelo perdão de Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E então, para você, para esse grupo que já foi pego em adultério, que já foi exposto, vai e seja criterioso quando as tentações vier sobre você. Mas, principalmente, eu acho que quando eu falo de experimentar milagres em família, vem essas questões que... Quantas tretas de família a gente tem, meus queridos? E que oportunidade é essa da gente se perdoar a gente pelo mal que muitas vezes nós fizemos contra os nossos, perdoar aquele que nos ofendeu. Desafio grande, querido, mas sabe, pais, filhos, mãe, filhas, enfim, todo o ambiente de família. Que oportunidade de sentar numa mesa e resolver todas as questões, sabe? Orar em nome de Jesus e resolver todas as questões. Perdoar.